Você já sentiu um vazio que não explica? Um vazio que não é sobre estar sozinho, mas sobre não saber se alguém de verdade é só seu? E se eu te dissesse que uma mulher, quando realmente se entrega, deixa pistas tão sutis, tão poderosas, que só os atentos percebem? Hoje vou te contar uma história. Uma história sobre uma mulher que mudou tudo e as 10 coisas que ela fez para provar que era só dele. Mas cuidado, essa história pode mudar o jeito que você enxerga o amor. Para sempre. Era uma noite fria de outono e Lucas caminhava pelas ruas de sua cidade como quem carrega o peso do mundo. Ele tinha 34 anos, um emprego estável, uma casa confortável, mas algo dentro dele parecia quebrado. Ele não sabia o que era. Talvez fosse o vazio de relacionamentos que começavam cheios de promessas, mas terminavam em silêncios. Talvez fosse a dúvida que o corroía. Será que alguém, algum dia, vai me escolher de verdade? Lucas era um homem que lia Marco Aurélio e Sêneca, que acreditava no controle das emoções, na força da razão. Mas o amor era um campo onde o estoicismo parecia falhar. Ele passava noites sublinhando trechos de livros antigos, como se as palavras de filósofos mortos pudessem preencher o vazio. Aceite o que não pode controlar, mas lute pelo que pode mudar, ele lia, com uma caneta tremendo na mão. Mas como lutar por algo que ele nem sabia se existia? Foi aí que ele conheceu Clara. Ela não era como as outras. Não era barulhenta, não fazia promessas grandiosas, não postava selfies perfeitas nas redes sociais. Clara era diferente. Silenciosa, mas com uma presença que preenchia o ambiente. Seus olhos castanhos pareciam carregar uma história não contada, e seu sorriso, tímido, era como uma luz que se acendia apenas para quem merecesse. Lucas, sem saber, estava prestes a descobrir as 10 coisas que uma woman faz quando ela decide, no fundo da alma, que é só sua. Clara não dizia "eu te amo" a todo momento. Ela não precisava. Suas ações falavam mais alto. E, ao longo dos meses, Lucas começou a perceber sinais, gestos, escolhas que o fizeram questionar tudo o que ele achava que sabia sobre o amor. A primeira coisa que Clara fazia era ouvir com a alma. Eles se sentaram em um café numa tarde chuvosa, o vapor subindo das xícaras, o som da chuva batendo nas janelas. Lucas falava gesticulando, contando sobre seus medos, sobre a pressão de ser o homem que todos esperavam. Clara não tocava no celular, não desviava o olhar. Ela absorvia cada palavra, cada pausa, cada suspiro. "O que isso significa para você?" ela perguntava, com olhos que pareciam enxergar dentro dele. O estoicismo nos ensina a ouvir sem julgamento, a estar presente. Clara fazia isso sem nunca ter lido Sêneca. Ela ouvia com a alma. E Lucas sentia que, pela primeira vez, alguém realmente o via. Segunda coisa era que Clara escolhia estar ao lado dele, mesmo na tempestade. Houve um dia em que Lucas perdeu um grande projeto no trabalho. Ele chegou em casa, jogou papéis no chão, a raiva queimando no peito. Ele se sentia um fracasso, preso em pensamentos que o estoicismo tentava combater. Por que sempre eu? Clara entrou no quarto, viu o caos, mas não disse nada. Apenas sentou ao lado dele, segurou sua mão e ficou ali, em silêncio, enquanto ele desabafava. O estoicismo nos ensina que não controlamos o que acontece, mas controlamos como reagimos. Clara escolheu reagir ficando, e isso dizia mais do que qualquer palavra. A terceira coisa era que ela respeitava o espaço dele, mas nunca o abandonava. Lucas precisava de tempo para pensar. Ele era assim, às vezes se fechava, precisava do silêncio. Caminhava sozinho por um parque, o vento frio cortando o rosto, enquanto tentava organizar os pensamentos. Clara aparecia ao longe, mas não se aproximava. Ela apenas sorria e esperava. "Estou aqui quando você estiver pronto", ela dizia. E estava, sempre. O estoicismo valoriza o equilíbrio entre conexão e independência. Clara sabia disso instintivamente. Ela dava espaço, mas nunca o fazia sentir sozinha. A quarta coisa era que Clara guardava os segredos dele como um tesouro. Certa noite, em um momento de vulnerabilidade, Lucas abriu o coração. Contou sobre um erro do passado, algo que ele carregava como uma cicatriz, algo que o envergonhava.
Clara não julgou, não mudou o olhar. Ela apenas disse: "Obrigada por confiar em mim." E nunca tocou no assunto com ninguém. No estoicismo, a confiança é um ato de coragem. Clara guardava os segredos de Lucas como se fossem dela. E isso o fazia sentir que tinha encontrado um porto seguro. A quinta coisa era que ela celebrava as pequenas vitórias dele. Quando Lucas conseguiu uma promoção pequena no trabalho, algo que ele nem considerava importante, Clara fez questão de comemorar. Preparou um jantar caseiro, com velas tortas e vinho barato. "Você está construindo algo grande." Mesmo que não veja agora, ela disse erguendo a taça. O estoicismo nos ensina a valorizar o progresso, não a perfeição. Clara fazia isso com uma naturalidade que aquecia o coração de Lucas, como se cada passo dele fosse uma conquista digna de orgulho. A sexta coisa era que Clara o desafiava a ser melhor, sem nunca o diminuir. Em uma discussão sobre ideias, Lucas dizia: "Não sou bom o bastante para isso." Clara retrucava com firmeza, mas com carinho: "Você já enfrentou coisas piores. Por que parar agora?" Ela não aceitava as desculpas dele, mas nunca o fazia sentir pequeno. O estoicismo nos desafia a superar nossas fraquezas, a buscar a virtude. Clara fazia isso com Lucas, e com ela ele sentia que podia ser mais. A sétima coisa era que ela o protegia, mesmo que ele não percebesse. Em um jantar com amigos, alguém fez uma piada sobre as inseguranças de Lucas, algo que cortou como uma faca. Antes que ele pudesse reagir, Clara mudou o assunto com uma elegância que ninguém notou. Ela desviou a conversa como quem desvia uma flecha, protegendo-o sem alarde. O estoicismo nos ensina a proteger o que valorizamos. Clara fazia isso com uma sutileza que só Lucas percebia. Isso o fazia sentir amado de uma forma que ele nunca havia sentido. A oitava coisa era que Clara planejava um futuro com ele, sem pressioná-lo. Certa noite ela mostrou a Lucas um caderno. Dentro havia anotações sobre lugares que ela sonhava visitar. Com ele, desenhos de montanhas, nomes de cidades, ideias para uma viagem que talvez nunca acontecesse. "Um dia, quem sabe", ela disse com um sorriso tímido. O estoicismo nos ensina a viver o presente, mas sonhar com propósito. Clara sonhava com Lucas, e isso o fazia sentir que ela já o havia escolhido, mesmo sem dizer. A nona coisa era que ela o aceitava, mesmo nas suas piores versões. Lucas não era perfeito. Em uma discussão, ele perdeu a paciência, gritou, disse coisas que não deveria. Clara ficou em silêncio, com lágrimas nos olhos, mas não foi embora. No dia seguinte, ela disse: "Eu sei que você não é assim, mas sei quem você pode ser." O estoicismo nos ensina a aceitar a imperfeição, mas buscar a virtude. Clara via a virtude em Lucas, mesmo quando ele não via, e isso o fazia querer ser melhor. A décima coisa era que Clara o escolhia todos os dias. Toda manhã, ela deixava um bilhete para Lucas, às vezes apenas um bom dia. Às vezes uma frase: "Você é mais forte do que pensa." Era o jeito dela de dizer: "Eu escolho você, hoje, amanhã, sempre." O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está nas escolhas diárias. Clara escolhia Lucas, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. E isso o fazia sentir que, pela primeira vez, ele era suficiente. Mas então veio a reviravolta. Um dia Clara desapareceu. Não um abandono, não uma traição. Ela simplesmente sumiu. Lucas chegou em casa e encontrou uma carta na mesa. As palavras tremiam na página, como se Clara tivesse chorado enquanto escrevia. "Lucas, eu preciso resolver algo do meu passado. Não é sobre você, é sobre mim. Mas saiba que tudo o que fiz foi porque você é o único." Ele ficou parado, com o coração na mão, sem entender. O estoicismo o havia ensinado a aceitar o que não podia controlar. Mas como aceitar isso? A casa, antes cheia da presença dela, agora parecia um vazio que engolia tudo. Os dias se tornaram semanas. Lucas relia a carta, andava pela casa, olhava para os bilhetes que ela deixava, para os objetos que ainda carregavam o perfume dela. Ele se perguntava: era tudo verdade? Ela era mesmo só minha? Ele revisava cada momento, cada gesto, cada palavra. E então ele percebeu: as 10 coisas que Clara fez não eram apenas gestos, eram promessas.
Promessas de uma mulher que, mesmo estando tão quebrada quanto ele, escolheu amá-lo com tudo o que tinha. Um mês depois, o telefone tocou. Era Clara. Ela estava de volta. Eles marcaram de se encontrar no mesmo café onde tudo começou. A chuva caía novamente, o vapor subia das xícaras e ali frente a frente Clara explicou. Ela havia enfrentado um trauma antigo, algo que a assombrava, algo que ela precisava resolver sozinha para ser, de verdade, só dele. Lucas olhou nos olhos dela e viu a mesma mulher que ouvia com a alma, que o protegia, que o escolhia todos os dias. E ali ele entendeu. O amor, como o estoicismo, não é sobre perfeição, é sobre coragem. Coragem para escolher, para ficar, para voltar. As palavras de Epicteto ecoavam em sua mente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Clara voltou porque ela era sim, só dele. E Lucas, pela primeira vez, sentiu que podia ser só dela também. Porque o amor verdadeiro, como o estoicismo nos ensina, é uma escolha diária. Uma escolha que exige força, paciência e fé. Você já sentiu isso? Alguém que te escolheu mesmo nas suas piores versões? Ou será que você está esperando por alguém que ainda não? Percebeu o quanto você é único? Essa história não é só sobre Lucas e Clara, é sobre você. Sobre as escolhas que fazemos todos os dias. Se essa história te tocou, se ela te fez repensar o que é o amor, deixe um comentário. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você acredita que histórias como essa podem mudar vidas, inscreva-se no canal, mas só se tiver coragem de viver um amor assim.